Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No nosso tema de hoje, convido vocês a assistirem um pedaço, um trecho de uma ocorrência que eu peguei na Avenida Recife. E o fato de mostrar essa ocorrência não é dizer quem está certo e quem está errado. É apenas para que a gente possa ver a prática e aliar com o estudo da teoria. Preste atenção nesta ocorrência. Quando eu dou terapia, a gente troca ele, o carro da cintura pinta dele. Ao chegarmos no local, visualizamos o motociclista no chão e nos foi repassado por ele, pela vítima, que houve um sinistro de trânsito, um acidente, envolvendo ele na motocicleta e um outro veículo. Segundo foi informado por ele, um veículo autopasseio, mas não soube informar a placa do veículo, marca, modelo, enfim. Fizemos a situação do boletim, do registro estatístico, e aí vamos nos atentar a alguns detalhes se houve omissão de socorro ou não. Primeiramente, vamos para o capítulo 19 da Lei 9.503 de 1997, o Código de Trânsito Brasileiro, onde este capítulo fala dos crimes de trânsito. No caso, como vamos nos ater em relação à omissão de socorro, ela está prevista no artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. O caput desse artigo, ele nos informa que deixar o condutor do veículo, na ocasião do acidente, de prestar imediato socorro à vítima, ou não podendo fazê-lo diretamente, por justa causa, deixar de solicitar o auxílio da autoridade pública, é um crime de trânsito. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano ou multa, se o fato não constituir elemento de crime mais grave. Agora vamos nos ater a alguns detalhes. Se o socorro for prestado por uma outra pessoa, por terceiros, o que acontece com o condutor envolvido nessa situação? Para responder essa pergunta, temos que ter o conhecimento do que consta no parágrafo único do mesmo artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, onde nos informa que incide nas mesmas penas previstas neste artigo, o artigo 304, o condutor do veículo, ainda que a sua omissão ela seja suprida por terceiros, ou que se trate de vítima com morte instantânea ou com ferimentos leves. Tranquilo? Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Aí eu pergunto, quem o legislador quis proteger com este artigo? Quis proteger a incolumidade física, ou seja, o bem-estar, a segurança. Quem comete esse tipo de crime? Para responder esta pergunta, vou dividir em 3 tópicos. Primeiro, o condutor envolvido no acidente que não teve culpa e se omitiu. Segundo, o condutor envolvido no acidente e ele seja o culpado. E o condutor não envolvido no acidente. No caso, quem comete esse crime, primeiro tópico, o condutor envolvido no acidente e que o provocou sem culpa e se omite. Agora, caso o condutor
envolvido ele seja o culpado, terá cometido outro crime de trânsito. Pode ter cometido o crime do artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, né, homicídio culposo na direção de veículo automotor, ou o crime do 303, que é lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Então, aí alguém pode dizer... Eu não entendi o que ele falou. Vamos pensar um pouco. Nesse caso, o condutor, antes da omissão, ele praticou ou homicídio culposo na direção do veículo automotor ou lesão corporal culposa. A omissão de socorro, ela configura uma circunstância de aumento de pena do delito, ou seja, do crime. O legislador, ele previu circunstâncias agravantes e os aumentos de pena. Neste vídeo eu não vou fazer a distinção, né, quais são as situações agravantes e quais são as situações de aumento de pena, porque senão vai ficar um vídeo muito extenso. Mas, como a gente está tratando da omissão de socorro, por exemplo, no homicídio culposo e a lesão corporal culposa, a pena ela é aumentada de 1/3 à metade se o agente deixar de prestar socorro. Foi incluído na Lei 12.971 de 2014. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Então, quem comete o crime do artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro, a omissão de socorro, é o condutor envolvido no acidente de trânsito e que o provocou sem culpa e se omite. E o terceiro ponto é o condutor não envolvido no acidente e que se omitiu. O condutor não envolvido, ele é aquela pessoa que está passando pelo local, vê que uma pessoa ou algumas pessoas estão precisando de socorro, de ajuda, e simplesmente se omite. Nesse caso, a pessoa ela não responderia pelo artigo 304 do Código de Trânsito Brasileiro. Não responderia pela omissão de socorro. E sim pelo artigo 135 do Código Penal, onde a informação deste artigo diz que deixar de prestar assistência quando possível fazê-lo sem risco pessoal à pessoa ferida ou em grave e iminente perigo, ou não pedir socorro à autoridade pública. Então, né, como a gente visualizou no início do vídeo, dessa ocorrência de sinistro de trânsito, a situação, né, como o agente não visualizou o sinistro, né, nos foi informado por uma das partes que foi dessa forma. O condutor do automóvel se envolveu com esse motociclista nessa ocorrência de sinistro de trânsito e, segundo o motociclista, ele se evadiu do local. Então, como houve, né, a lesão na vítima, neste caso não seria omissão de socorro, poderia responder pela lesão corporal culposa. A omissão de socorro nessa situação, ela seria a circunstância de aumento de pena, como a gente viu. Então, pessoal, era esse conteúdo que eu quis trazer para vocês. Se vocês gostaram, por gentileza, curte, comenta, compartilha. Tamo junto. Até a próxima e fui!